O que levaria uma nação a classificar um crime como um segredo de Estado? Em 1998, um grupo de amigos na Finlândia não apenas respondeu a essa pergunta, eles a transformaram em uma lenda urbana regada a álcool e heavy metal. Uma performance tão absurda para os padrões da época e lugar que os detalhes foram considerados perigosos demais para a mente do público, lacrados por lei até 2038. O que você vai ouvir agora é apenas o eco que escapou pelas frestas do cofre. Mas eu garanto, este eco vai gritar nos seus ouvidos por um bom tempo. Você está ouvindo o programa Parassonia, a sua dose de insônia injetada na alma. Eu sou o curador. E se você está me ouvindo, é porque já entendeu que o monstro debaixo da cama é só um iniciante. Os profissionais estão dentro das nossas cabeças. E às vezes, no apartamento ao lado, eles pagam impostos, dão bom dia no elevador e, em segredo, cultivam jardins de perversão que fariam o inferno parecer uma caminhada na praia. Vamos fazer uma pequena viagem no tempo e no espaço. Vamos para um lugar que o mundo adorava vender como um paraíso de inverno, um bastião de design e bem-estar social. Finlândia. Não a dos cartões postais, com suas saunas e a promessa de ver a aurora boreal. Vamos para a Finlândia de 1998. Quando o país ainda lambia as feridas de uma recessão econômica brutal que no início da década havia tragado o país para uma crise sem precedentes. Essa crise deixou uma geração inteira de jovens com um diploma na mão e um futuro em forma de interrogação. O desemprego juvenil explodiu. O ar estava pesado com uma apatia cinzenta, um tédio tão denso que você podia ver-se arrastando lentamente pelas ruas. E no epicentro desse tédio está a cidade de Hyvinkää. O nome em si já é uma dose de sonífero. Um daqueles subúrbios planejados onde a maior emoção do ano é a troca das flores da Praça Central. Um lugar seguro, limpo, silencioso. O tipo de silêncio que, se você prestar bem atenção, soa exatamente como um grito contido. Um lugar perfeito para enlouquecer. Nós temos essa mania de romantizar nossos demônios. Queremos que o mal tenha um palco grandioso, um castelo nos Cárpatos, uma capa esvoaçante. Queremos vilões com monólogos brilhantes e planos engenhosos, como nos filmes. É reconfortante, de uma forma doentia, porque os torna distantes. Mas o mal de verdade, o mal que realmente deveria nos tirar o sono, não tem glamour. Ele não anuncia sua chegada com trovões, mas se infiltra pelas frestas. Ele é um fungo. Seus esporos são as pequenas invejas, os ressentimentos silenciosos, desejos reprimidos, as crueldades casuais que flutuam no ar de toda a cidade, de toda casa. Ele cresce no escuro e na umidade dos porões da normalidade. São os quartos de adolescentes com as cortinas fechadas, os fóruns anônimos na internet, as conversas de bar afogadas em autopiedade. O mal prospera na mediocridade, camuflado pela rotina. E não há porão mais úmido, mais fértil para esse bolor da alma do que a mente de um jovem entediado que foi, de alguma forma, convencido de que é especial. É uma combinação tóxica, um vácuo de propósito preenchido por um excesso de ego. E o fungo, alimentado por esse narcisismo, começa a proliferar. A juventude de Hyvinkää tinha um jeito alcoólico de combater o vazio. O kilju. Um vinho de açúcar feito em casa, uma bebida turva, com gosto de fermento e desespero. Potente e, claro, ilegal. O apelido que eles deram, Suco da Matança, era apropriado. Uma piada, obviamente. Uma bravata de quem nunca viu a morte de perto. Era o combustível para noites de vandalismo e brigas insignificantes. E os adultos olhavam com aquela condescendência de quem já esqueceu o que é ter fogo correndo nas veias. Coisas de jovem. É só uma fase. Em 24 de novembro, essa fase atingiu o limite. No aterro sanitário da cidade, um operador de escavadeira
em sua rotina de empilhar os restos da sociedade, encontrou algo que o lixo se recusava a engolir. Uma perna humana, seccionada na coxa com a eficiência de um açougueiro e a brutalidade de um maníaco. A paz naquela pacata cidade era apenas a ausência de barulho. E o silêncio tinha acabado de ser quebrado. A polícia local, cujo maior desafio até então era multar carros mal estacionados e conduzir moradores bêbados de volta para casa, de repente se viu protagonizando seu próprio episódio de Arquivo X. A busca no aterro foi uma descida ao inferno. Pense no Sisu, não o filme, que é ótimo, diga-se de passagem, mas o conceito finlandês de garra, de resiliência teimosa diante do impossível. Agora imagine aplicar essa força de vontade para garimpar, com as próprias mãos, toneladas de lixo em decomposição, no frio cortante de novembro, sob o risco de contaminação e lesões, procurando por mais pedaços de um ser humano desconhecido. O exército foi chamado para guardar o local, não de curiosos, mas para guardar a cena de um sacrilégio. O aterro se tornou uma catedral profana. Após uma semana de trabalho intenso, um cão farejador encontrou o ofertório. Um pedaço de carne estranha demais para ser ignorada. Era parte de um estômago. O DNA confirmou o ser humano e o tecido contou sua história. Homem jovem, alcoólatra, completamente embriagado na hora da morte. O perfil de um fantasma. Um dos muitos jovens que a recessão cuspiu para as margens da sociedade. A polícia, então, fez a pergunta mais cínica e eficiente possível. Quem morre e ninguém nota? A revelação estava nos registros da Previdência Social. Um homem de 23 anos, que foi chamado de Macho A por questões de privacidade, havia parado de coletar seu auxílio-desemprego. O sistema não emitiu um alerta de pessoa desaparecida. Emitiu um alerta de anomalia fiscal. Nenhuma queixa de desaparecimento na delegacia. Nenhum amigo ligando para os hospitais. Ele não era uma pessoa que sumiu. Ele era um número que deixou de ser subtraído. Sua morte só foi notada porque ele parou de custar dinheiro ao Estado. Sua existência foi validada pela sua ausência econômica. Se isso não é a metáfora mais brutal e honesta para a nossa era, eu não sei o que é. A investigação sobre a vida invisível do Macho A levou a um nome: Jarno Helge, um jovem problemático de 23 anos. Ele tinha um pequeno e fechado grupo de amigos, unidos pelo gosto por heavy metal e pela estética gótica. E a última vez que viram o Macho A com vida, estava na companhia dessas pessoas. E aqui, a história se aprofunda, porque se a vítima era um vácuo, o assassino era uma tempestade de ressentimento contido. Helge não era um monstro que surgiu do nada. Ele era uma equação matemática com um resultado previsível, escrita no quadro negro de uma realidade que prefere apagar a lousa a resolver o problema. As variáveis dessa equação eram tão comuns que se tornam assustadoras. A primeira, um sistema de saúde mental que funciona como uma porta giratória. Helge não foi exatamente ignorado, ele foi processado. Passou por múltiplas clínicas psiquiátricas, recebendo diagnósticos, medicações e alta num ciclo vicioso projetado apenas para gerenciar crises até a próxima explosão, sem nunca trabalhar as causas dos seus transtornos. Segunda variável, o bullying. A tortura diária e silenciosa do ostracismo que ensina a uma criança que o mundo é um lugar hostil, dividido entre eles e você. Esse isolamento forja uma armadura de desprezo e uma fome desesperada por qualquer forma de poder que forneça a oportunidade de uma vingança catártica, se não dos bullies, de qualquer um que a mente confusa entenda como culpado. E a terceira variável, o abuso de substâncias desde os 10 anos de idade.
Uma tentativa óbvia de automedicação, de silenciar as vozes ou simplesmente de sentir algo diferente do cinza da realidade. Mas, nos anos 90, essa receita clássica de desastre encontrou um tempero especial, um catalisador cultural que deu forma e propósito à sua raiva disforme. A trilha sonora perfeita para a rebeldia, o black metal. E antes que os moralistas de plantão acendam suas tochas, vamos deixar algo claro. A culpa da violência não é do metal, nem dos macho movies, muito menos dos jogos violentos. Se fosse verdade, quase toda a população mundial que viveu da infância à juventude nos anos 80 e 90 seria formada por assassinos. Na Escandinávia, o black metal era e ainda é mais do que um estilo musical. É de fato um modo de vida. Mas a cena norueguesa do Inner Circle elevou esse patamar para uma seita satânica. Eles não só cantavam sobre queimar igrejas. Músicos como Varg Vikernes do Burzum estavam mesmo queimando igrejas centenárias como um ato de guerra contra o cristianismo, a sociedade moderna e a moralidade judaico-cristã. Centrados em uma loja de discos em Oslo, a seita liderada por Euronymous, da banda Mayhem, era embebida em uma misantropia elitista que os colocava acima da moral comum. Esta ideologia manifestou-se em atos literais de terror, com uma escalada de violência que culminou em assassinatos, como o de um homossexual por Faust do Emperor, e o infame assassinato do próprio Euronymous, líder da seita, por Varg Vikernes. Embora a morte do seu frontman tenha dissolvido o grupo, o seu legado definiu o som e a filosofia transgressora do black metal, servindo de inspiração para figuras como Elg. The band, a form of music they say has disturbing satanic overtones. It's called black metal music and encourages devil worship and the desecration of churches. The campaign follows the jailing of 4 young men in Kent for causing more than £100,000 of damage to graveyards. This is the type of music believed to be responsible for a wave of attacks on churches in Northern Europe. It's not just the music that's causing so much concern, but the image and lifestyles of the bands themselves. One member of the Norwegian group Emperor, seen here performing in the UK last year, has confessed to arson and burglary. Another has been charged with murdering a gay man. Para eles, tudo aquilo era realmente uma guerra. Jarno Elg, de seu quarto em Rivinká, ouvia os ecos das batalhas e se via como um soldado. Aos 16 anos, ele fez sua própria incursão. Tentou incendiar uma igreja medieval, fracassou e foi preso. O sistema tentou consertá-lo. E o que o sistema faz quando tenta consertar algo que não entende? Ele o quebra ainda mais. Ao sair da prisão, Elg encontrou sua Bíblia, uma que estava fazendo sucesso na Europa daqueles anos, a Bíblia Satânica, de Anton LaVey. E aqui reside a grande ironia que a mídia sensacionalista ainda esconde de propósito. O satanismo de LaVey e a magia de Aleister Crowley não tem nada a ver com o diabo. É sobre a deificação do ego. São manuais de autoajuda para narcisistas. Você é seu próprio Deus. A indulgência é a melhor política. Faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Para um jovem com a psique fraturada e uma sede desesperada por se sentir poderoso, aquilo não era filosofia, nem religião. Era uma carta de alforria, a permissão para ser o monstro que ele sempre suspeitou que era. Se não existe nada após a morte, por que conter seus desejos em vida? É uma pergunta sedutora, não é? Uma filosofia que soa como liberdade, mas que se torna a desculpa perfeita para o crime. E isso me faz pensar: qual foi a ideia mais perigosa que você já encontrou? Aquela frase num livro ou dita por uma celebridade, aquele conceito que parece inofensivo, mas que pode justificar atitudes questionáveis. Deixe suas descobertas nos comentários. Eu leio tudo. Todo Deus,
Mesmo um deus de sarjeta forjado em ressentimento precisa de adoradores, precisa de espelhos que reflitam sua própria grandiosidade. Jarno-Elg encontrou os seus no lugar mais apropriado possível. Uma clínica psiquiátrica, um mercado de almas quebradas, onde a vulnerabilidade é a moeda corrente. Ali, em meio a sessões de terapia e doses de tranquilizantes, ele encontrou Terry Tervashonka, de 17 anos, e Mika Riska, de 21. Eles não eram monstros em formação. Pior, eram telas em branco. Jovens à deriva num oceano de tédio, procurando desesperadamente por qualquer porto, mesmo que fosse um rochedo afiado. Terry, a garota que fugiu de uma boa família, não buscava uma ideologia. Buscava um ruído alto o suficiente para abafar o silêncio que a consumia por dentro. Mika, talvez, buscasse apenas uma correnteza para se deixar levar, cansado de nadar contra a maré da própria insignificância. Elg não lhes ofereceu um propósito, um mapa ou uma luz no fim do túnel. Isso seria trabalho demais e exigiria uma convicção que ele não tinha. Elg lhes ofereceu algo muito mais sedutor e muito mais fácil: a permissão de parar de procurar. Ofereceu-lhes o caos disfarçado de liberdade. A liberdade de não se importar, de não sentir, de não ser responsável. Ele se tornou o guru do nada, o sumo sacerdote do vazio, e seu apartamento imundo, com o cheiro azedo de cerveja amanhecida, fumaça de cigarro e tristeza impregnado nas paredes, tornou-se a catedral dessa fé nihilista. Um mês antes do crime, o ensaio geral. Num ato de uma crueldade tão pura que beira o abstrato, Elg amarrou seu próprio cachorro a um radiador e o espancou com um cano de metal. Depois, sentou-se para assistir o animal agonizar. Não foi raiva, foi um ritual. Ele estava matando a única criatura que talvez o amasse incondicionalmente. Estava amputando sua própria capacidade de ter empatia. Estava inconscientemente se preparando para o palco principal de um show que ele ainda não sabia que já estava marcado. Na noite de 21 de novembro, um grupo de 5 figuras sombrias, entre elas Elg, Mika e Terry, vagavam pelas ruas, cheios de suco da matança e anfetaminas. O encontro com um grupo de jovens da igreja não foi proposital. Jarno-Elg, o profeta suburbano, começou a recitar seu evangelho de segunda mão para um público que só queria ir para casa dormir. Se sentindo um grande intelectual, discursou sobre as falhas do cristianismo e as virtudes do seu satanismo egocêntrico. Houve um breve debate sobre religião. Foi uma demonstração patética, mas não violenta. O grupo então pegou um trem de volta para o apartamento de Elg. Por alguma razão que morreu com a vítima, Macho A estava irritando Elg o dia todo. No apartamento, o ritual de sempre: mais álcool, mais drogas. Elg então coloca para tocar seu disco favorito da banda Ancient. E o Macho A, na sua honestidade de bêbado, comete o único pecado que um rei narcisista não pode perdoar. Ele critica o gosto musical do anfitrião. Quão frágil é o ego que se parte com uma crítica a uma banda? Toda a fachada de super-homem, de indivíduo soberano, se desfaz porque alguém não gostou de uma música. Primeiro, o soco. E então, o contágio. Os outros se juntam, não por convicção, mas por medo de serem os próximos. Uma peça de teatro doentia encenada para uma plateia de 3 pessoas. Elg, o diretor, sai brevemente de cena e retorna com os adereços. Uma coleira de cachorro cravejada de pregos e uma guia. Ele aumenta o volume da música no máximo. Não apenas para abafar os gritos que viriam, mas para criar o clima perfeito para seu espetáculo. A coleira é presa ao pescoço do Macho A, e então ele é forçado a rastejar pelo chão sujo do apartamento como um animal. O grupo, agora uma unidade coesa na crueldade, se reveza urinando sobre ele. Eles não estão apenas agredindo um corpo, estão profanando uma identidade.
estão lavando sua vítima com o próprio desprezo. Um ferro de passar roupas quente é pressionado contra sua pele. O cheiro de carne queimada se mistura ao cheiro de urina, álcool e suor no apartamento abafado. É neste ponto que o macho A começa a implorar. Ele promete silêncio. Ele jura que não contará a ninguém se apenas o deixarem ir. Mas suas palavras são como gasolina no fogo. Para um ego como o de Helge, a súplica não gera piedade. Ela gera desprezo. É a confirmação de seu poder, a prova da fraqueza do outro. E a fraqueza, em sua filosofia de boteco, precisa ser erradicada. Helge pega uma tesoura comum e com ela começa a esfaqueá-lo repetidamente na cabeça. Eles o sentam de volta no sofá, sangrando, humilhado, e o grupo delibera sobre o que fazer a seguir, como um comitê decidindo o destino de um objeto. É nesse momento de distração que o macho A, movido por um último e desesperado instinto de sobrevivência, corre para a porta. Mas ele não chega longe. É arrastado de volta. Para impedi-lo de fugir, Helge pede a Terry que encontre fita adesiva. Amarraram suas pernas e braços e, para silenciá-lo, cobriram sua cabeça inteira com a fita. O que eles não perceberam, no meio do caos e da estupidez, é que, além de não poder gritar, ele também não conseguia mais respirar. Entorpecidos, os 4 cavaleiros da insanidade continuaram a torturá-lo, até que notaram que ele havia parado de se mover. Em algum momento, macho A morreu sufocado. Eles o mataram por acidente no meio de uma sessão de tortura. É o tipo de incompetência que seria cômica em um filme dos irmãos Coen, se o resultado não fosse um cadáver verdadeiro no sofá. Mas não acabou. Helge, com uma faca, começou a mutilar o corpo. Retiraram o coração e os intestinos. O garoto de 16 anos, finalmente superado pelo horror, deixou o apartamento. Mas Helge, Terry e Mika ficaram. Eles consumiram partes da carne, decapitaram-no e começaram a jogar a cabeça decepada pela sala, como bola, enquanto riam. É nesse ponto que a humanidade se desliga. Não há mais psicologia para analisar. Há apenas o abismo. Isso não é um ritual satânico. Isso é o que acontece quando a alma humana é um cômodo vazio e você decide decorá-lo com indiferença e armazenar toneladas de lixo filosófico lá dentro. Os 3 arrastaram os restos para o banheiro e usaram uma serra para desmembrar o que sobrou. Na manhã seguinte, de ressaca, os 3 perceberam que tinham perdido a cabeça. Depois de procurar pelo apartamento, a encontraram dentro de um armário. E riram de novo. Alguém a guardou lá e esqueceu. Um deles arrancou os olhos do macho A e inseriu bombinhas no crânio, explodindo-o. O plano seguinte era simples: espalhar os pedaços em latas de lixo diferentes. Apagar o que fizeram, mas eles nem sequer se esforçaram. Depois da violência, restou arrogância. Jarno Helge e Terry Tervashonka não fugiram para a floresta. Não tentaram criar álibis. Eles voltaram para o apartamento, agora um mausoléu fedendo a produtos de limpeza e ferrugem, e fizeram o que qualquer celebridade em ascensão faria. Eles ligaram a TV. Ficaram ali por dias, em meio a mais drogas e álcool grudados no noticiário, esperando pela sua estreia. Esperando que o nome do macho A aparecesse na lista de desaparecidos, que a primeira notícia sobre um pedaço de corpo encontrado no lixo surgisse. Eles não eram criminosos se escondendo. Eram artistas esperando pelas críticas de seu mais novo trabalho. A mídia já falava em cultos e seitas satânicas, gerando uma verdadeira caça às bruxas em toda a região. Enquanto isso, a polícia seguia o rastro do homem invisível. Eles, inevitavelmente, chegaram ao seu último círculo social conhecido, o pequeno grupo de Helge, um nome que já piscava nos radares da polícia local. Com um mandado em mãos, eles entraram no apartamento.
E a grande conspiração satânica se revelou ser apenas um trabalho de limpeza mal feito. Manchas de sangue, mal esfregadas no chão e nas paredes, que brilharam como constelações sob a luz do luminol. Provas biológicas no banheiro, no armário. O apartamento gritava sua história para quem quisesse ouvir. Não houve uma caçada humana, nem o desenrolar lento de pistas. Houve apenas a estupidez colidindo com a realidade. Em 8 de dezembro de 1998, menos de 3 semanas após o crime, Jarno Elg, Mika Riska, Terry Tervashonka e o garoto de 16 anos que não teve a identidade revelada foram presos. Sem resistência, sem surpresa. O julgamento, como esperado, foi um circo de horrores burocrático, uma peça de teatro do absurdo encenada sob as luzes fluorescentes de um tribunal. A maior parte dos procedimentos ocorreu a portas fechadas, uma decisão tomada tanto pela natureza grotesca do crime quanto pela histeria pública em torno do satanismo. Eles queriam evitar um espetáculo, mas, ao fazer isso, apenas fortaleceram o mito. No centro do picadeiro estava Jarno Elg, sorrindo para as poucas câmeras permitidas, saboreando cada segundo de sua infâmia. Ele não se defendeu. Ele palestrou, como um estudante de filosofia do primeiro ano tentando impressionar a turma. Se um convidado em seu lar o irrita, trate-o com crueldade e sem misericórdia. Ele recitava, como se estivesse revelando uma verdade profunda e não a justificativa sem sentido para a tortura e assassinato de um homem. E a justiça finlandesa, com sua fé quase comovente na reabilitação, ouviu tudo isso e proferiu suas sentenças. Mika Riska, o seguidor, foi condenado por agressão e canibalismo, mas pegou menos de 3 anos, uma palmada na mão. O garoto de 16 anos, que fugiu no meio do horror, foi absolvido. Julgado como manipulado, uma vítima secundária. Uma decisão que, embora talvez legalmente correta, ignora a terrível verdade de que mesmo uma marionete pode puxar um gatilho. Terry, a namorada e cúmplice, foi considerada parcialmente insana, uma designação conveniente que a colocou num limbo entre a maldade e a doença, e recebeu 8 anos e meio. A história dela é a prova viva de que, para algumas pessoas, a reabilitação é só uma pausa para recarregar. Ela cumpriu apenas 4 anos de sua sentença. 4 anos. Foi solta em 2003. Mudou de nome e tentou recomeçar. Mas o fungo ainda estava lá, dormente. Em 2007, numa briga de bar por causa de drogas, ela matou de novo. Desta vez, um homem, esfaqueado repetidamente no rosto com um podão, uma ferramenta amolada para poda de árvores. Foi ela mesma quem ligou para a polícia, numa confissão desprovida de qualquer remorso aparente. Foi condenada a mais 10 anos. Na prisão, encontrou o amor. Casou-se com outro assassino condenado. Em 2011, ela escapou da prisão, mas foi recapturada. E hoje, ela está livre, solta, casada e, segundo relatos, criando um filho. Um final feliz, que ninguém sabe quanto tempo pode durar. E o nosso Deus de apartamento, o líder do culto de um homem só, foi condenado à prisão perpétua. Uma frase que soa tão definitiva, tão satisfatória. Mas na Finlândia, perpétua é mais um conceito flexível do que uma sentença. É um contrato de aluguel de longo prazo com o Estado, com cláusulas de rescisão antecipada por bom comportamento. Na prática, significava uma audiência para liberdade condicional em 12 anos. O homem que riu enquanto descrevia como jogava bola com a cabeça de um amigo cumpriu 17 anos. Durante esse tempo, ele teve uma breve recaída na violência durante uma saída diurna, mas, no geral, foi um prisioneiro modelo. Em 2016, o sistema decidiu que ele estava reabilitado. A palavra em si é um insulto.
Mesmo assim, ele foi solto. Dizem que completou os estudos abandonados na adolescência e hoje trabalha em tempo integral, um cidadão produtivo. A identidade real do Machuá nunca foi divulgada publicamente, bem como os detalhes da investigação. Por ordem do tribunal finlandês, somente detalhes menos gráficos do crime foram divulgados, levando a imprensa a fechar os buracos com investigações próprias e informações públicas do julgamento. Esses arquivos permanecerão trancados até o ano de 2038. É uma decisão que, oficialmente, visa proteger a privacidade da família da vítima. Mas cá entre nós, isso soa mais como uma tentativa do sistema de colocar um véu sobre um fato que ele não quer ou não consegue explicar. Mas no fim, o verdadeiro horror desta história não é o ato em si, a explosão de violência caótica naquele apartamento. Aquilo foi apenas o sintoma. O verdadeiro horror, a doença que deveria nos manter acordados à noite, é a recuperação. É a facilidade com que o mundo seguiu em frente. É a burocracia da normalidade que tritura a memória e aplaina a tragédia até que ela se torne apenas uma nota de rodapé na história de um país. É a facilidade desconcertante com que os monstros tiraram suas máscaras ensanguentadas, lavaram o rosto, colocaram um terno e reaprenderam a sorrir para a câmera. Em vez de serem banidos para as sombras, foram convidados a voltar para a luz com a condição de que fingissem ser como nós. E eles fingem muito bem. A linha que separa um ser humano de um monstro é apenas uma questão de oportunidade e má literatura. Pense nisso. Da próxima vez que seu vizinho colocar uma música ruim para tocar muito alto. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e eu te vejo na próxima transmissão.